Meus caros e minhas caras, feriado nacional, mas nem para mim nem para o João Paulo há sossego, porque é mais uma semana, há mais um canto do Benfica e a gravação tinha que ser o mais cedo possível, porque houve derby na sexta-feira e não queríamos deixar passar muito tempo, não é, João Paulo? Porque vamos dissecar. Buenos dias. Buenos Tudo dias. bem? Hein? É lá. Andei lá. Quase falava muito bem, esta semana tem que ser italiano. Pois Mas tem. tem que ser, não sei como é que se diz bom dia em italiano. Buongiorno. 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 E vamos defrontar uma equipa, vamos cumprir aqui o que dissemos. Todos os episódios se fala de Maradona. Vamos jogar contra o Nápoles. E eu tenho uma memória sobre Maradona. Claro. Fica desde já antecipado. Estou chocadíssimo com esta informação que eu não sabia de antemão. Não, dizer que hoje é dia 8. Estamos a gravar o episódio 8. Verdade? Ok, Verdade. número 8 do Benfica. Escolhe um. João Vieira Pinto. João Vieira Pinto. Pá, eu não me consigo lembrar de outro. Ui. Agora este momento aqui. Pi. Realmente. Pá, se calhar, eu creio que o Katsuranis terá usado o número 8. Katsuranis, verdade. Há de haver Melhor, gente. o Katsuranis marcou o melhor autogolo que eu me lembro. Sim, grande. Lembras-te do torneio do Guadiana contra o Sporting? Bem, nessa altura nós ainda ganhávamos. Não vou entrar por aí. Ei, calma. Quando nós ganhávamos a taça do Guadiana. Ei, saudades O da taça do Algarve. Guadiana e dos jogos com o atual Carros na pré-temporada. Já nos estamos a desviar. Número 8. Número 8, Sabes realmente. que eu dei por mim até a pensar. Quem são os números 8 que o Benfica tem tido? Pô, eu só me ocorre João Pinto. Sim, acho que monopoliza a camisola. É, não é? Acho que sim. Olha, fica não aí. tinha refletido sobre isso. Mas, e agora vou ficar o programa todo a Tudo pensar nas pensar no- camisolas. Hoje é dia 8, estamos a gravar a dia 8, é o episódio 8 e começámos a falar de João Vieira Pinto. Coisa linda. Muito bem. Portanto, começamos a falar de números, João Paulo, e depois vamos falar de emoções, que é o que eu gosto muito. E por falar em emoções, e antes de irmos a essa questão do derby, não quero avançar. Esta não era a tua pergunta, pois não? Não, eu tenho bem uma parecia. pergunta para fazer. Tu às vezes confundes-me logo aqui e vem logo bombardear com perguntas. Portanto, antes de entrarmos naquilo que foi, ai meu Deus, eu não posso dizer isto, senão o meu caro amigo Luís Paulo, ele não gosta. Sabes quem é que dizia naquilo que foi? Era o Sérgio Conceição, dizia muito nas conferências, naquilo que foi, e a malta não gostava nada disso. Mas antes de entrarmos na análise ao Benfica Sporting e à Champions e ao que foi o fim de semana do Benfica enquanto clube, a perguntinha, João Paulo. Sim, a perguntinha podia vir um bocadinho mais à frente, eu Ok. gosto de destruir o alinhamento, mas porquê? Que nós vamos jogar com o Nápoles e a pergunta desta vez é muito fácil. E é relacionada com um dos jogos que tivemos com o Nápoles. Nós não jogamos muitas vezes Verdade. com o Nápoles. Vamos viajar até 2008. Quique Flores era o treinador do Benfica. Jogámos no São Paulo, na altura ainda se chamava assim, Verdade. e perdemos em Itália 3-2. Foi o Suazo e o Luizão que fizeram os nossos 2 golos. E depois, a 2 de outubro de 2008, jogámos na Luz com o Nápoles. E eu avanço desde já com a informação de que ganhámos 2-0. E a pergunta fácil é quem é que marcou, ou quem foram os 2 jogadores que marcaram os nossos golos ao Nápoles. Portanto, ganhámos 2-0 ao Nápoles em 2008. Quem é que marcou os golos do Benfica? Olha, Ou quem foram os 2 jogadores que marcaram os golos do Benfica? e com esta introdução destruíste a minha memória, mas vamos a isso, não foi? Foi, pronto. Mas também é inevitável que a gente pense nas mesmas coisas. Sim, claro. E agir, eu faço de propósito para quando te mando os tópicos, nunca pôr lá a minha memória e a minha figura, porque acho De giro algum modo. depois aqui sermos E surpreendidos. podemos um dia fazer um episódio ao contrário, começar pelo fim. Sim. Malta, foi um gosto ter-vos cá, até à próxima, e depois vamos à memória e por aí fora. Bom, sexta-feira, clássico, não é? É isso. E vou retomar aqui uma ideia que eu trouxe para o nosso primeiro episódio, que tivemos cá o Sérgio, em que eu disse que queria fazer um episódio sobre emoções, sobre sensações, mais do que sobre a objetividade. Hoje não vou tão longe, vamos ter que falar sobre coisas muito concretas, mas a minha pergunta é porque eu fui à Luz na sexta, e ao contrário, por exemplo, do jogo com o Leverkusen, em que eu saí de lá muito frustrado, não só com a questão desportiva, mas com o ambiente, eu falei disso depois no episódio, na sexta saí com um misto de emoções e de sentimentos. E como eu tenho dificuldades em responder às perguntas que tinha naquela noite, vou-te fazer a ti a ver se tu me ajudas, que é, com que sensação é que tu saíste do derby? Porque eu não consigo ser muito crítico, mas também não consigo ver ali uma grande luz ao fundo do túnel. Não, eu acho que a minha sensação, se calhar, é semelhante à tua. Há uma palavra que talvez seja de conformismo. Algo do tipo, não dá mais.
Pois. Não é? A sensação que eu tenho é, a equipa deu o que podia dar, sim. O estádio, a sensação que tive em casa é deu o que podia dar, deu. Sem dúvida. O adversário era uma equipa muito forte, era sim senhora. Na segunda parte não mostrou essa qualidade, mas o arranque que é feito no jogo pela parte do Sporting, vou tentar ver isto do ponto de vista do Sporting, o arranque do Sporting é fortíssimo. Não é? O Sporting claramente começa muito bem, dá-nos ali um amasso de meia hora que nós estávamos em pânico. Completamente. Essa palavra é gira para falarmos a seguir. E depois o Sporting afunda-se na segunda parte, e eu quero acreditar que também foi por mérito do Benfica. Vendo isto do ponto de vista do Benfica e de um benfiquista, o meu pânico foi total, do tipo, o que é que nos está a acontecer? Sim. Nós não estávamos a conseguir sair. Para mim há uma coisa muito simples, quer dizer, que nós aprendemos em qualquer equipa da formação, quando estamos aflitos, deita fora, joga para o mato, que o jogo é de campeonato, chuta para a frente, faz qualquer coisa, agora não saiam, a criar dificuldades à equipa, não é? Pode o Mourinho vir dizer que aquela saída que é o somatório de pelo menos 2 erros individuais e que resulta no gol de Sporting. Portanto, o Trubin nunca poderia ter passado aquela bola naquelas circunstâncias para um colega de equipa, e o colega de equipa não podia ter feito aquela recepção e obviamente não podia ter perdido a bola. Certo. Portanto, é um somatório de erros individuais. Para mim há 3 erros individuais, logo, porque a seguir o Trubin comete o segundo erro individual, que é muito mal batido. Sim, absolutamente. Muito mal batido. Sim. Mas eu estava a pensar, o ponto que eu ia fazer era, entre este somatório de erros individuais, resulta de uma dinâmica que a equipa não estava a ter, e não estava a perceber o que é que estava a acontecer. E uma equipa do Benfica tem que olhar e dizer assim, se não estamos a conseguir sair apoiado, bate na frente. Claro. E depois logo ia ver o que é que ia acontecer. Sim. Porque eu também fico com a sensação que na base da correria nós tínhamos vantagem. Não é? Nós temos um Rios, temos um Barretxena, um Fred. Portanto, na loucura da vertigem do corre para cá e para lá, nós tínhamos vantagem. Portanto, Trubin bate na frente, Pavlidis segura, o Barreiro segura, e se não segura, disputam, a sobra, a segunda bola. E não era a primeira vez que o Benfica fazia isso. E, portanto, eu não estou a ver outra maneira de abordar o jogo. E isto para dizer que a entrada em campo, eu percebo o que diz Mourinho, e o Mourinho, mais uma vez, nós estamos aqui sempre, parece que estamos a repetir a mesma coisa, mas eu já vi este filme no Mourinho. A culpa e a responsabilidade... Deixa-me só interromper-te aqui rapidinho. Tu hoje nem precisas que eu te faça perguntas. Opa, tu estás a correr o alinhamento todo. Porque o início, eu acho que o início do Benfica é relativamente traumático, mas para mim é. Sim. Não, e posso engatar aqui porque tu, de certa forma, perspectivaste esta atitude no nosso episódio pré-jogo, não é? Portanto, uma equipa mais baixa, mais expectável, mais a jogar na contenção e depois tentar em transições rápidas resolver isso. Portanto, tu acertaste em cheio, não te tirando o mérito, não era difícil, se calhar, conhecendo o Mourinho, era um bocadinho óbvio. Era um bocadinho óbvio, mas eu aqui engato outra coisa e vou deixar continuar a falar, que foi a estratégia ideal, e há depois aqui um pormenor, e podemos falar nele mais à frente, que eu acho que muda o sentido do jogo na sexta-feira, e eu já falei com algumas pessoas que me disseram, na transmissão televisiva não foi visível, eu estava no estádio e para mim é o momento que muda o rumo do jogo. E tem a ver com o Richard Rios. Eu não sou o maior fã de Rios, já fomos aqui falando sobre Rios, e acho que o Rios ainda está à procura, de certa forma, do seu lugar no Benfica e nesta equipa, e não é fácil porque a equipa não ajuda, mas na sexta-feira aconteceu uma coisa extraordinária e que nos pode levar aqui para um campo de interpretação muito grande. A partir dos 20, 25 minutos, que é quando o jogo muda, é Rios que leva a equipa. A equipa estava baixa, estava a ter tudo aquilo que tu disseste, e eu concordo a 100%. Insegura, aterrorizada de certa forma, tu notavas que a bola queimava nos pés, e portanto ao erro, os centrais do António estava muito nervoso no estádio, eu fiquei com essa sensação que estava muito nervoso, e a equipa estava baixa, não pressionava, não havia pressão, e há um momento em que o Rios faz uma coisa que se calhar qualquer treinador leva as mãos à cabeça e qualquer analista vai dizer que é um erro, que é sai sozinho na pressão, salta na pressão sozinho e vai a 3, 4 gajos do Sporting. E o que é que acontece? Porque nessa altura, e mais uma vez não sei se na transmissão havia essa noção, a Luz estava muito nervosa já. Muito nervosa mesmo. E eu não a critico, eu era um dos que estava nervoso,
porque a luz criou o que nós pedimos que ela criasse. Um ambiente extraordinário no início do jogo, e depois não me venham com a história que é o público que tem que puxar pela equipa. Não, o público criou o ambiente para a equipa. Mas aos 20, 25 minutos estava muito nervoso. Porque sentia que a equipa estava baixa, não pressionava, não conseguia ligar 2 passos. E o Rios sai, faz uma correria louca aos 2 centrais do Sporting, ao médio, pressiona, que obviamente sozinho não fez nada, mas vira-se para trás, literalmente para trás, porque a equipa estava toda encolhida, e diz como é. E foi a partir desse momento que tu começas a ver o Barreira subir, o Enzo, as linhas sobem, e eu questiono-me, foi o Rios que deu o toque à equipa? Qual é que era a estratégia do Mourinho? Porque a equipa estava a ser sufocada. E a verdade é que a partir desse momento deixou de estar. Repara, eu não me apercebi nisso na transmissão. Foi uma coisa que no estádio se notou muito. Eu diria, se eu tivesse que falar do momento de viragem, e para mim é um momento do jogo, é o golo do Benfica, Também, que eu acho que é um bocadinho caído do céu. Sim, eu acho que nós não tínhamos feito nada para marcar aquele golo, não é? Deixa-me dar aqui um dado curioso que me parece interessante. O Sporting não estava a fazer uma pressão imediata. Não. O Sporting estava a fazer uma pressão que era posicional, e depois havia ali um momento, sobretudo quando a bola entrava no António, ok, vamos à pressão. O que e posso eu estar a especular, mas é para isso que eu estou aqui, é para ter opiniões, me leva a crer que o treinador do Sporting prepara melhor o jogo do que o Mourinho. Poderá o Mourinho agora dizer-me, não foi isto que eu preparei outra coisa. Ok, mas então se eu preparo outra coisa e os jogadores não são capazes de interpretar, então alguma coisa está mal. Uma ou outra... É por um lado ou por outro, o problema é do treinador. É do treinador. Pronto. Eu sei que não nos passamos sempre aqui a bater no mesmo, mas é só tentar fazer luz sobre aquilo que é a nossa reflexão. E também não quero, nem vou branquear o Mourinho só porque é o Mourinho. Sim, não. Quando eu dizia o que pensava sobre o Laje, também hoje digo o mesmo sobre o Mourinho, até porque quando o Mourinho chegou, tínhamos todos uma opinião mais ou menos semelhante sobre o que é que o Mourinho significava. Sem dúvida. E portanto cá estamos para identificar. Depois eu acho que, admitindo que esse pode ser um momento que, repito, eu não vi, há um momento que vira o jogo, que é o golo. Sim. Esse momento é imediatamente. Imediato, é exatamente. É antes do golo. A partir daí o jogo mudou. Acho que mudou porque o Sporting também foi incapaz de conseguir manter o que estava a fazer, que era uma pressão que numa primeira fase era algo expectante e depois de facto funcionava. Tem, na minha opinião, nós discutimos isso aqui no último episódio, 2 dos jogadores que para mim são os melhores do campeonato, o Trincão e o Pote, que de facto fazem a diferença. Sem dúvida. Mas também acho que o Benfica conseguiu, a determinada altura, enquanto equipa, e tu dizias isso, anular de forma coletiva estes dois jogadores. E eu tinha aqui dito no episódio antes como é que se anulava o Trincão, e a verdade é que a certa altura, com uma equipa, o Trincão desapareceu do jogo. Completamente. É? E portanto, desse ponto de vista, eu acho que o Benfica acaba por fazer um fim de segunda parte muito positivo, e o resultado que levamos para o intervalo era um resultado que nos abria, ok, isto vai dar. Sim. A mim abria-me expectativa. Eu disse ao intervalo com um amigo meu que encontrei lá no estádio, que já não vi há alguns anos, eu disse-lhe, isto é o que é, a manta é curta, mas eu acho que hoje vai dar. E tínhamos todos essa sensação ao intervalo que ia dar. Não deu depois, não é? Infelizmente. Sim, o jogo, eu também discordo um bocadinho da ideia que também vi divulgada por algumas pessoas, que foi um mau jogo. Eu não acho nada. Acho que foi um excelente jogo. Foi muito competitivo. Se me perguntarem, houve ali momentos que vão ficar na nossa memória? Sim. Não, porque o jogo deu empate. Pois. Não é? Porque se o Benfica ter marcado um golo aos tropeções, ao minuto 93 ou 4... Ou se faz aquele 2-1 que o Barreiro não chega porque é um corte... Aí tu dizias, não, o jogo foi melhor, foi isto, foi aquilo. Viramos e... Sim. Depois, há do ponto de vista da abordagem ao jogo, e eu também pensei nisto antes de irmos para a reflexão sobre o que é a segunda parte, nesta lógica. Mas então, se fosses tu a preparar o jogo, o que é que tu terias feito? Eu estou a falar depois do jogo. Claro. O jogo já aconteceu. E nós tínhamos dito aqui, era que talvez fosse o Fred, e eu colocava em causa a presença do Rios na equipa. Verdade. E para ser honesto, tenho que o dizer, eu não teria jogado com o Rios, e acabo a dizer que o Rios foi o melhor jogador em campo. Sem dúvida. Portanto, isto aqui é ótimo, isto aqui é a parte divertida do futebol. Sim. Que é um gajo não percebe nada disto, manda nos detalhes, na semana a seguir está-se a contradizer. Mas para assumir aqui que o Rios fez
para mim, o melhor jogo desde que está. Para mim também. Portanto, eu deduzo que ele ouviu o que nós Sem dissemos. dúvida, claramente. Eu acho que é Vou religioso. Vou mostrar àqueles dois que afinal eu estou cá e... Eu concordo contigo, e tinha isso aqui escrito. Aliás, a minha frase era: o Rios fez um jogo de líder. Porque eu realmente fiquei com esse momento na retina, porque no estádio foi claramente perceptível ele a fazer o pique e a pressão alta completamente desgovernado, sem o apoio da equipa, e eu senti que esse foi o momento em que a malta sentiu, e o estádio reagiu, e a malta foi atrás. E eu senti que ele estava num ambiente... Alguém falava disso e eu depois acho que concordo, que foi um jogo um bocadinho à América do Sul, e ele sentiu ali aquele ambiente, era um derby, e ele estava um bocadinho mais... Havia os jogadores do outro lado, com quem ele se picou imensas muito, vezes. Muito. Numa lógica América do Sul, claro. Sim, mas eu acho que ele sentiu muito mais confortável neste tipo de jogo do que noutros jogos em que o ambiente não é o mesmo, não há ali aquela picardia, e em que se tem que jogar mais futebol e pôr menos emoção. E eu acho que o Rios se vai dar bem em jogos em que é preciso emoção, onde vai cometer erros, e ele cometeu alguns também, mas para mim foi um jogo de líder e foi o melhor jogo do Rios pelo Benfica. Estou totalmente de acordo contigo, mas eu queria ainda puxar um bocadinho a fita atrás, porque nós somos os maus da fita, passa aqui a redundância, e há coisas que eu não me consigo libertar, e estava até a falar com o Miguel antes de entrarmos no ar, sobre a questão do guarda-redes. Para mim é uma questão... eu simpatizo com o Trubin, eu, como se costuma dizer, eu vou com a cara do rapaz, eu não desejo mal nenhum ao rapaz, já nos safou em algumas noites com grandes defesas, mas... E eu aqui vou ter que puxar a fita ainda mais atrás, porque eu na altura fui muito criticado quando disse o seguinte, e eu não me consigo libertar disto. Eu acho que já toquei ao de leve neste assunto aqui. Quando se mandou embora Vlaco Dimos, e a frase é mesmo esta, porque mandamos embora Vlaco Dimos, um guarda-redes que era campeão, que não era o melhor guarda-redes do mundo, não era, e sobretudo no historial de guarda-redes do Benfica, não há comparação. Mas quando se manda embora um guarda-redes que era titular, que era campeão, daquela forma, que não foi bonita, tem que se buscar alguém que chega e diz: pá, não há discussão. E eu não consigo tirar a discussão do Trubin. Não é um guarda-redes que me inspire confiança, e o golo do Sporting, para mim, tem 2 momentos de erro, de Trubin. Há o erro do Enzo. O próprio Trubin parece-me sempre muito assustado às vezes, é alguém que não reage bem a isto, e a prova disso é que já saiu da baliza várias vezes para ser protegido, e eu questiono-me até quando? Até quando é que vamos jogar assim? Não é tanto uma pergunta, não sei se queres acrescentar, é uma opinião e uma reflexão, não é? Eu não quero abrir buracos em todo o lado, não é? Nem eu. A disparar para todo lado, mas de facto... Mas também, quer dizer, se não for para isto não vamos aqui fazer nada, não é? O passe dele é um mau passe. Que nunca não pode ir para ali, não pode. E as indicações, o Mourinho diz, eu disse-lhes precisamente, vocês não podem fazer isto, e ele fez. E a segunda é a abordagem à defesa, terrível, que é muito má. Terrível. Estou de acordo contigo. Portanto, quase faríamos aqui uma pergunta. Hoje, olhando para trás, entre o Vlaco Dimos e o Trubin, saiu assim um lucro tão grande. Não. Estamos tão melhor. Fica essa pergunta no ar, eu vou... Fica para a malta comentar. Fica. Mas... Eu não tenho problemas em deixar a minha opinião aqui, e poderei ser criticado outra vez. Eu disse na altura, e digo hoje, eu não gostei da forma, porque acho que não é uma forma digna de como se lidou com a situação do Vlaco Dimos. Não queríamos... Havia outras formas de ter feito o negócio Vlaco Dimos, mas se fazem aquilo assim, faz-me lembrar um bocadinho na altura a situação do Kim no Benfica, quando chega ao Jorge Jesus, não gostava de um guarda-redes baixo, e o Kim nem é campeão com o Jorge Jesus na primeira época, mas também na altura também achei, ok, podemos não gostar, vem um treinador ou vem uma direção que não gosta de fulano, mas eu acho que tem que haver uma certa dignidade. Eu acho que com o Vlaco Dimos na altura não houve, e olhando hoje para trás, já não sei, Trubin, é que terceira época. É isto, não deve haver, como tu disseste em relação ao Otamendi, eu acho que nós neste caso não saímos assim tanto a ganhar quanto isso. Depois há a questão Enzo, eu não quero voltar a entrar aqui, mas... Não, mas eu queria falar... Queres? Queria, porquê? Porque depois eu acho que engata no auge, mas também depois. Exatamente, já lá vamos. Basicamente, chegamos ao intervalo, então estava eu a dizer... Sim.
na expectativa de podermos, isto vai dar. Percebo que o Mourinho não tivesse feito alterações e chega ali aos 60, 65 e a minha pergunta é, ok, tu queres ganhar o jogo ou não o queres perder? E eu queria ganhar o jogo. Porque eu, enquanto benfiquista, olhei para a classificação e disse, nós só temos uma possibilidade. Vamos ser claros. É ganhar ou ganhar. Ganhar ou perder ou empatar. Para um benfiquista era a mesma coisa. Em termos matemáticos, mesma coisa. Agora, eu levanto uma reflexão e dou a minha opinião depois quando acabar o raciocínio. Eu admito que Mourinho possa ter pensado numa coisa que é gravíssimo se pensou, que é, para aí, eu se não perder fico com a Champions ainda aqui ao alcance. Se isto aconteceu, é a única explicação que eu encontro para a forma como ele mexeu na equipa. Porque é aí que eu acho que o Mourinho erra nas substituições. Porque basicamente o que o Mourinho faz foi, e era algo que nós muitas vezes dizíamos que o Roger Schmidt também fazia, e o Lage também era um bocadinho por aí, que era fazer as substituições muito tarde, e aquilo basicamente era jogador por jogador. E em bom rigor foi isso que o Mourinho fez. Tira um jogador, mete um lá no lugar, tira o outro, mete outro lá no lugar, e eu acho que o Benfica teria que ter, a partir ali dos 70 minutos, teria que ter uma abordagem diferente ao jogo. Na minha opinião, o Sudakov tinha que entrar para o meio. Eventualmente o Dedić estava a jogar bem do lado direito, estava a querer entrar, estava a conseguir alguns movimentos interessantes. Meter um extremo direito podia não ser uma opção, mas ok, em determinada altura isso ia ter que acontecer. Sim. Mas sobretudo, eu acho que passar o Sudakov para o meio e meter um extremo esquerdo, criar mais dificuldades ao Sporting. Era o que tinha que ser, não é? Nós tínhamos que ganhar. Agora demora o Sheldrop não entrou. Não. Pois, é isso. E portanto, eu acho que entrou para este ano e que acabou com Sim. eu acho que o que eu teria feito ali a determinada altura era Sudakov bem para o meio, teria tirado o Enzo, é aqui que a coisa vai, e teria mantido o Fred na expectativa ainda de permitir que o Dedić suba. Portanto, quase que transformar o Dedić num extremo. Sim. Quando tivéssemos posse, com o Fred na cobertura. E entrava um extremo esquerdo e depois, nos 80 não tinha dado Ivanovic lá para dentro. Certo. Para irmos para cima do Sporting, porque eu estou a ver isto não na perspectiva de não perder. Sim. Só que depois o Mourinho tem uma frase, creio que já na conferência de imprensa ou na flash interview, que diz quando tu vês que um jogo que tu queres ganhar, tu não o podes perder. Acho que a frase é esta. Essa frase é uma frase a Giovanni Trapattoni. Um bocadinho. E eu percebo isto, quer dizer, não perdeu, está tudo certo. Mas eu nunca teria feito isto. Eu percebo a frase, mas aqui entra o que tu disseste e eu acho que entra a gravidade da situação toda e que ajuda a explicar o marasmo, o conformismo, a exigência por baixo que se vive nesta altura. E eu peço desculpa por usar estes termos todos, porque eu fico com essa sensação que é... mais uma vez, numa conversa com um amigo meu, surgiu esta questão que é, dá a sensação que o Mourinho está, por esta altura, numa de embelezar currículo, que é, no futuro vai dizer, atenção, mas eu não perdi nenhum clássico e não perdi nenhum derby. Eu ainda não perdi nenhum jogo. É isso. Do ponto de vista do campeonato, etc. O Benfica ainda não perdeu. Gente, estamos a 8 pontos e ainda não perdemos. Ainda não perdemos. E eu vivo... neste momento com esta sensação de que o que importa neste momento é trabalhar a estatística para um dia, quando vierem os ataques a sério, que não são o meu nem o teu, porque o Mourinho dorme muito bem com as nossas críticas, mas quando elas começarem a ser frequentes, ele vai, perdoem-me a expressão, sacar desta estatística toda e com a capacidade que ele tem vai desmontar muita coisa. Mas isto é pouco. É pouco. Eu tenho a certeza que na sexta-feira os estavam 65.200, vamos subtrair aqui os 2.000 e tal adeptos do Sporting, os 63.000 adeptos do Benfica que estavam no estádio não teriam tido problema absolutamente nenhum em perder aquele jogo se tivéssemos tido a sensação que fomos com a carne toda. É isso. Mesmo depois da expulsão. É isso. Tal e qual. Tal e qual é isso mesmo. Não, é exatamente isso. E aplaudíamos a equipa como aplaudimos no final. Eu acho que a Luz esteve... Malta, já vos critiquei e já nos critiquei porque eu sou parte dela. Impecável. Mesmo a parte do nervosismo, Estou de acordo contigo. Eu aceito. Agora, é isto. A exigência é tão baixa e temos um treinador que é uma lenda do futebol, mas que eu sinto que está a treinar para a estatística. E já percebeu, o Mourinho é inteligente, mais inteligente que nós, que não vai dar para o título. Não vai dar.
E, portanto, está a jogar para a estatística. E eu tenho uma pergunta aqui para o final, antes de avançarmos, que vai a esse encontro. Mas antes disso, eu gostava de falar de outra coisa, porque já falaste do Sudakov. E eu disse aqui no último episódio que o meu namoro com o Sudakov nem era aquela miúda que estava a dançar, que dependia da luz e das sombras. Bom jogo do Sudakov. Que me leva à questão que tu já abordaste aqui. E se ele não jogasse encostado à linha, a receber sempre de costas, e jogasse no meio e jogasse de frente para o jogo? Sabes que eu reparei em 2 movimentos. Há um movimento muito interessante, o Barreiro, a determinada altura, que ele sobre o ataque do lado esquerdo, ele recebe de peito e deixa a bola. Sim. E eu pensei, nós temos ali 2 homens, e eu não estou a dizer que o Barreiro é um pivô, não é isso. Mas o Pavlidis faz isso bem, o Barreiro também faz com alguma qualidade, que é aquela possibilidade de recebe a bola tipo pivô de futsal, Sim. e deixa jogar para o Sudakov. É isso. Isto para mim é clarinho. Mas também é verdade que para isto acontecer é preciso que o Sudakov esteja virado para a frente e depois, quando está virado para a frente, tenha com quem jogar. Verdade. Tenha com quem associar. E é aí que eu acho que o Mourinho podia ter mudado o jogo. Quando tu dizias, a Luz poderia ter perdido e poderia... Eu não sei se estamos todos nessa sintonia. Os benfiquistas... os benfiquistas às vezes também são assim sim. somos tantos. Há sempre gente com... Eu costumo dizer que nós, quando temos 2 benfiquistas, temos sempre 3 opiniões. E neste caso, o que nós temos é malta que saiu da Luz relativamente tranquilo. Empatamos, podíamos ter perdido e tal. E eu não acho isso. Eu acho que foi uma derrota. Eu também acho. Porque se eu já achava que nós não íamos ser campeões, agora ainda estou mais parágrafo. Convencido disso. Tenho que me juntar a ti. Não, ao 8º episódio vou-me juntar a ti. E nós estamos a falar do mundo. Quer dizer, nós nem ao Natal chegamos. Sim. Nós andamos anos a gozar com o Natal do Sporting. Verdade. E nós nem ao Natal chegamos. Sobretudo, e podemos fazer aqui a reflexão que estávamos até a falar antes de começarmos a gravar, porque se encaixa no momento, que é o Benfica já foi campeão com 8 pontos de atraso. Certo, mas o contexto é diferente. A equipa é diferente. Eu acho que mais que não estamos na mesma situação dessa recuperação. Nesse jogo, só para concluir, portanto, eu fico com a sensação que o Benfica dirão assim, e o Mourinho pode-me dizer assim, imagina que o Mourinho estava aí sentado, eu teria feito esta pergunta. E se o Mourinho me respondesse, bom, mas isso ia acontecer isto, não dava, esta foi a melhor solução. Tudo bem, mas então isso prova, para usar a tua palavra de há pouco, que a manta é curta. Que os jogadores que temos não chegam, não é? E se calhar é. Eu penso assim, ok, mas quem é que teria entrado para este ano? Ok, teria entrado o Sheldrup, ok, o Ivanovic, ok, mas já estou a falar de 3. Mas quando eu falo destas 3 alterações, também já estou a dizer que teria saído o Enzo, que o Rios teria ficado com mais espaço de manobra, porque eu acho que há aqui uma coisa interessante no Rios. O Rios vai jogar melhor neste tipo de jogos, pela parte emocional, mas porque também tem mais espaço. Sem dúvida. E ele é aquele jogador de transporte, sim. quase de correria, não é? Como se fosse um cavalo selvagem. Ele é o novo, entre aspas, e aqui a comparação, atenção, é uma espécie de Renato Sanches quando ele surge, não é? Que arrasta o jogo, não é? Que tem essa capacidade. Isso. E, portanto, eu acho que o Rios tinha essa possibilidade neste jogo de ser esse homem. Eu teria tirado o Enzo. Também. Embora eu reconheça que o Enzo foi importante no equilíbrio e anular, por exemplo, o Trincão. Sem dúvida. Portanto, tenho que reconhecer também isso. Sim. O Rios teria esse espaço e depois o Sudakov jogaria noutra posição. Portanto, é verdade que a manta é curta, mas também é verdade que há outras coisas que podem ser feitas. Neste caso, mais do que quem poderia vir do banco, é isso. É um ajuste das peças, não é? Não havia necessidade de haver muito mais opções. Elas estavam lá, eu concordo contigo. Podiam estar organizadas de forma diferente. Agora, isto considerando que eu não tenho a informação toda, claro, que o Jorge Jesus tem. O Jorge Jesus, olha o que o lapsus língua é que eu agora cometi. Bem, isto agora se já estava mal, se isto já estava mal. Vejam onde eu estou a pôr a coisa. Jorge Jesus, não é? Meu Deus. Mas sim, isto para dizer que eu acho que o saldo que fica daqui, como usando aquela expressão que o Sérgio costuma usar, o Sporting de mundo mundial, afinal não é assim tão de mundo mundial como se... É um Sporting. Sim. É uma grande equipa, é sim senhor, jogam à bola, estão trabalhados, sim, mas foi possível. Nós mostramos que era possível. Não, e mostramos pela segunda vez. E aí é um tema giro também, que eu também explorei no final do jogo nas redes sociais, e deixem-me dizer uma coisa, que na sexta à noite e no sábado, depois de uma publicação que eu fiz no X,
lembrei-me porque é que há um ano e tal eu tinha saído do X. Tirando algumas pessoas boas, nomeadamente o João Paulo, o Sérgio e mais umas quantas pessoas que andam por lá, aquilo às vezes é muito mal frequentado. E eu lembrei-me no momento, porque aquele post explodiu de repente, só porque eu disse, e reafirmo aqui a minha opinião, que eu tinha dito que o Benfica apanhou o Porto na melhor fase, ia apanhar, e apanhou o Sporting na sua melhor fase. E a verdade é que anula os dois, as duas grandes super equipas, com as armas que têm, com o futebol que nós aqui assumimos abertamente que não é o futebol que gostamos. Portanto, o Benfica foi capaz de, sobretudo, tirar armas, e aí vai o elogio também a essa forma. A verdade é que não ganhou nenhum. E nós de ponto a ponto não vamos lá. Portanto, eu até me lembrei de outra coisa, que era... isto agora é tudo muito mais fácil, mas estamos aqui para isto, é vida, não é? Com Laje havia uma sensação que é, nós falhamos se calhar em jogos em que não podemos falhar, mas nos jogos grandes o Benfica estava lá. E estava lá não como está agora, a anular, e é parte do jogo, e o elogio ao jogo do Dragão e de sexta está feito nesse sentido, de anular duas boas equipas, duas grandes equipas, mas nós ganhávamos os clássicos. Tu tinhas a sensação que nos jogos grandes o Benfica era taco a taco, e podia cair, e caía muitas vezes para o nosso lado. Hoje não tenho essa sensação. Mas tu pensa assim, vamos imaginar que estamos aqui os dois a discutir há meio ano atrás e dizer qualquer coisa assim. Opá, então é verdade que se fala que o Mourinho vem para o Benfica. E se com o Mourinho a treinar, o que é que tu achas que vai acontecer, por exemplo, nos clássicos? Eu era capaz de, pelo menos perder não perdemos, porque o Mourinho não é um jogador de ataque, um treinador de ataque, não é um treinador para a frente, não é? Ele é sobretudo isto. É isto, é. É especular com o resultado. Mas nós não estamos em posição de não jogar para ganhar. E voltamos aqui ao marasmo, à mediania, ao conformismo, e podem fazer aqui a analogia com as eleições, podem, lá estão eles outra vez, façam o que quiserem. É pouco, é pouco ambicioso, a manta é curta, o plantel é curto, as lesões são complicadas, porque nós falamos aqui muitas vezes de esticar o jogo das alas, não há Luque Bacchio, não há Bruma. É verdade que o plantel do Benfica tem jogadores que neste momento não estão disponíveis e que poderiam e se calhar fariam toda a diferença. O que me leva a outra questão, que eu não queria muito entrar por aí e não estava no guião, porque as capas hoje dizem que se o Benfica falhar a Champions, que não haverá reforços em janeiro. Portanto, que o Rui Costa vai fechar ali a torneira e é com isto que vamos até ao fim. O que por mim também prova que realmente há ali um navegar um bocadinho à vista, muito perdido. Mas também, se formos com a sede toda ao pote em janeiro, também já falamos disso, depois regressam os lesionados e tens ali um plantel que de repente também é preciso organizar. Tudo isto é complicado, eu aceito isso. Mas é possível, porque tu olhas para o lado, para rivais, olhas lá para fora e vês que é possível organizar plantéis com um certo equilíbrio. Mas só para fechar isto, acho curto, e realmente nós não estamos nessa posição de jogar para a estatística e um dia dizermos, ok, não perdemos nenhum jogo. Fica com o risco de ficar a 10, 12, 14 pontos sem perder um jogo neste campeonato. Vamos lá ver, e ainda abrindo essa porta e falando da Champions, eu como acho que estamos fora de ambas, do campeonato e da Champions, e eu tenho uma posição muito clara. Nós não devemos ir ao mercado em janeiro, a não ser para preparar a próxima época. Pois, já tinhas dito isso aqui também, sim. Se o projeto... Claro. E por mim não tem problema nenhum, eu nestas coisas sou... O Rui Costa é o nosso presidente, foi eleito. Se o projeto que ele tem para o futebol do Benfica é com o Mourinho, que seja com o Mourinho. E que se faça uma comunicação da maneira que for. Que se os sinais que tiver que dar, as mensagens que tiverem que passar, não faço ideia. Em janeiro não é para ir ao mercado para salvar a época. Claro. Em janeiro só faz sentido ir ao mercado se for para preparar a próxima. Se for com o Mourinho. Certo. Agora, o que não façam é a asneira de dar o mercado de janeiro ao Mourinho e depois é 3 ou 4 de setembro, à quarta jornada, despedir o Mourinho. Portanto, é muito isto. E é a única coisa que eu quero. Eu prefiro que o Rui Costa me venha dizer o Mourinho vai ser o treinador do Benfica nos próximos 5 anos. Certo? Opa, amigos, está feito, acabou. Quando se fala em projeto, é isto que eu quero. Os projetos falham. E está tudo bem. Não há problema nenhum em percebermos... Mas sigam uma linha. O treinador do Liverpool, o que está a acontecer com o Liverpool, seria possível de acontecer no Benfica? Vejo.
não é? O Arne Slot estar a ser segurado. As derrotas que ele teve. O Ruben Amorim, sim, que está no Manchester, poderia estar no Benfica com o prejuízo que tem tido no Manchester. Será isto possível no Benfica? Porque eu acho que o Benfica vai precisar de um caminho deste tipo. Eu do Liverpool não. O Liverpool, de facto, aconteceram ali coisas estranhas. Admito que até a questão do Diogo Jota possa, de algum modo, ter mexido com aquela gente. Não duvido. E esta semana viu-se que o Salah faz declarações, portanto, percebe-se que há ali mais qualquer coisa para além do... Pronto, não estamos a falar do Liverpool. Não, mas podemos a partir de agora falar do Liverpool, exatamente. Também está tudo bem. Não, porque a mim já me aconteceu aquelas semanas extraordinárias que corre mal com o Benfica, disse, bom, mas tenho o Liverpool para ver, e depois também não corre bem com o Liverpool. Não está fácil para os teus lados. Não, portanto, isto para dizer no fundo que, em síntese, é um empate que para mim sabe a derrota, não sabe a empate, e que me deixa conformado no sentido... Porque não dava para mais. Não, agora, não estou conformado com a situação. Conformado no sentido de dizer assim, neste jogo, acho que fizemos aquilo que podíamos fazer. Sem dúvida. Só um laminézinho a dois nomes que eu tinha aqui ainda. Para também a malta não achar que eu bato sempre na mesma tecla e que vou com tudo até ao fim. Eu já elogiei aqui o Leandro Barreiro várias vezes e acho que é um jogador útil, acho que é um jogador que meio de plantel e que em muitos jogos do campeonato em que a exigência se calhar não é tão elevada e ele é alguém que pode estar no 11. Nestes jogos, com todo o esforço que ele teve, esbarra nas limitações que tem e cá está, a manta é curta até nos jogadores que estão em campo e claro que o Barreiro num jogo destes em que tu precisas de criatividade, furar, notas que ali e eu acho que o Barreiro não fez um jogo brilhante, como também não acho e eu pensei seriamente se dizia isto, porque isto até a mim me vai doer dizer o que vou dizer a seguir, que é, depois de um grande jogo na Choupana, o Fred acho que não fez um grande jogo, e acho que tirando o jogo da Choupana a frase o Auschwitz joga sempre bem, até para proteção do próprio Fred, temos de ter cuidado nisto. O Fred não tem andado a jogar sempre bem. Porquê? É uma coisa que estaríamos aqui horas se calhar a falar, porque o homem anda há não sei quantos anos a jogar constantemente. Eu acho que ele não faz 5 jogos seguidos na mesma posição. Tentem ser bombeiro e sobretudo e voluntários e vejam se não se esgotam ao fim de algum tempo, que é a sensação que eu tenho do Fred. O homem está cansado, o homem está esgotado. Ironicamente faz o melhor jogo dos últimos largos meses na posição, e nós falamos disso aqui, não vamos repetir, a 8. Se calhar também seria interessante protegê-lo, pô-lo numa posição onde ele realmente está mais confortável, onde os atributos dele saltam mais à vista do que andar sempre a tapar buracos, porque depois leva ao esgotamento e ele não está a fazer uma temporada brilhante. Custa-me dizer isto porque eu acho que todos nós adoramos o Fred, mas não está a ser um elemento diferenciador e já não está a conseguir ser o bombeiro que era noutros tempos. Deixa-me claro. uma nota, concordo contigo, e também acrescentar uma coisa em relação, que há pouco eu dizia em relação ao Rios. Eu acho que o Rios poderá ser melhor nestes jogos do que nos jogos em que o autocarro está encostado lá atrás. Claro. Portanto, porquê? Porque o Rios, quando for a correr muito, como se fosse que eu há pouco usava a metáfora de um cavalo selvagem, há de chegar a um momento em que vai bater numa parede. E nós não precisamos tanto desse tipo de jogadores. Portanto, eu acho que não há mal nenhum se nós não tivermos um 11 estritamente definido. O futebol de hoje em dia pode não ser isso. Se com a equipa A joga o jogador A, com a equipa B pode jogar o jogador B. Não há drama nenhum. E os jogadores entendem isso hoje melhor do que se entendia há uns anos. Mas o que é verdade é que ir para o campo e jogamos com o Nápoles, com o Sporting ou com o Nacional, com os mesmos 11 e da mesma maneira, está visto que a coisa não tem corrido bem. Concordo a 100% contigo, que me leva aqui a outra questão. Eu acho que vamos, e desculpa mais uma vez a expressão, mas hoje apetece-me dizer estas coisas. Vamos martelar nisto porque eu acho que é importante. Já se percebeu que o Mourinho tem 11. E é isso que tu dizes. Independentemente do adversário, do contexto, da estratégia, vai com aquilo. Mais ainda, e desculpem, temos que fazer isto, mais ainda depois da declaração explosiva pós-Atlético. Acho que agora confirmamos, Tomás. A mensagem era para o Tomás. Eu também acho. Posso estar completamente enganado. Mas aí tem que haver, e o Mourinho que me perdoou, é alguém que comunica muito bem. Porque é o único jogador que no meio disto está riscado. O Tomás está arriscado. É o segundo jogo consecutivo que nem sequer entra. Em Amsterdão entrou, fez 9 minutos e foi um dos jogadores que saiu ao intervalo no jogo com o Atlético. Portanto, por esta altura, e o Mourinho, se quiser desmentir, que o faça, e eu acho que seria positivo para toda a gente,
O Tomás Araújo é um dos que está arriscado. Sim. Claramente. Eu ontem estava a falar com o meu filho e tive exatamente essa reflexão. Tu achas que aquela declaração foi para o Tomás? Eu não sei, estávamos ali a discutir. Olha para o que aconteceu no intervalo do Atlético, olha para a frase do Mourinho no fim do jogo do Atlético. Ele na Holanda ou nos Países Baixos praticamente não joga. E entra ali aqueles 5 minutos para fazer. Mas entra porque foi uma necessidade que o Mourinho teve para fazer a linha de 5. Para fazer a linha de 5, exatamente. E o que é verdade é que nestes 2 jogos não joga. Não joga. Eu admito, por exemplo, porque também pensei nisso, com o Sporting é preciso fazer marcação mais individual, ok, é melhor o António. E eu, se me perguntassem, mas com o Nacional da Madeira não. Com o Nacional da Madeira, com equipas como o Nacional da Madeira, eu prefiro ter o Tomás em campo. Também eu. Embora com o Sporting também, mas isso pronto, mas eu percebo a lógica. Se o Tomás tem jogado no Nacional e não tem jogado com o Sporting, eu percebi a lógica. Certo. Não ter jogado 1 minuto em nenhum dos jogos leva-me a crer que aquelas declarações foram sobretudo para o Tomás, que em algum momento há de ter ido bater à porta do gabinete do Mourinho a perguntar ao Mister porque é que eu não jogo mais. Porque foi isso que o Mourinho disse. Sim. Se foi para o Tomás, então temos mais um problema. Temos. Eu espero que se resolva, mas é um problema. Se estamos a especular, talvez. Mas voltamos à questão, não é? Mourinho, os responsáveis do Benfica, as pessoas que estão expostas diariamente ao mediatismo, fazem as declarações que entendem. E a nós cabe-nos interpretá-las. Como benfiquistas é a única coisa que a gente faz. É isso. Como benfiquistas e no meu caso muitas vezes até tentando afastar a emoção disto tudo e olhar para a razão, por esta altura acho que não é estapafúrdio estar aqui a dizer que a mensagem foi sobretudo para o Tomás, que na minha opinião, e eu tinha dito isto aqui nos primeiros episódios, que era o melhor central do Benfica. E que parecia ter sido colocado em campo pelo Mourinho, uma aposta sua. Portanto, das duas uma, ou realmente só aconteceu aquilo e Mourinho de uma semana para a outra percebeu que o compromisso do Tomás caiu, o que eu acho muito difícil de entender. Ou então não é com o Tomás, não é? Pois, e estamos aqui a... Estamos, sim. Mas aí então temos que perceber porque é que o Tomás passou de aposta do Mourinho para excluído e riscado. Portanto, não sei. Mas sim, é um assunto para resolver. E vamos terminar aqui este assunto antes de irmos para o Nápoles com uma pergunta que eu te quero deixar e a toda a gente, que eu acho que é uma pergunta interessante de se pensar nela, porque engata em tudo o que dissemos, que é: Mourinho tem 16 jogos até agora. Qual é a grande vitória de José Mourinho até ao momento? Porque temos estado aqui a falar de termos a sensação que ele joga para a estatística e de um dia poder dizer: atenção, num ataque em que eu não perdi com o Porto, eu não perdi com o Sporting, mas a verdade é que já lá vão 16 jogos. Eu diria que a grande vitória do Mourinho é o empate. Quer dizer, qual é aquele jogo? Não, é o empate. É o empate no sentido que o Mourinho empata. E estou a usar a palavra no sentido pejorativo. Empata no sentido que não desenvolve, não dá mais. Eu não consigo olhar, por exemplo, para a vitória em Amsterdão e dizer o grande jogo da era Mourinho, em que num contexto difícil, num momento difícil, não consigo. Ganhamos e ganhamos bem, ainda bem que ganhamos, mas o contexto... Depois tens o bom jogo em Londres, que perdes. Eu diria que para a piada, porque o melhor jogo do Mourinho na Luz acaba por ser com o Fenerbahçe. A sério. É verdade. Não tem corrido bem. É isso. Gostava de estar enganado. Mas não tem corrido bem. Porque eu acho que, para fim de conversa que temos tido aqui até agora, acho que é uma pergunta que faz sentido, não é? Neste tempo todo que já levamos, com jogos de campeonato, com 2 clássicos em Portugal, com vários jogos da Champions, qual é o grande jogo do Benfica até agora? E eu já disse aqui também que, olhando para a Champions, o Benfica tem feito exibições competentes nas Champions, curiosamente, mas a verdade é que nós vivemos de vitórias. Ok, ao jogo de Guimarães... Não vivemos de empate. Não vivemos de empate. E muito menos derrotas, não é? E perdemos em Londres, perdemos com o Leverkusen. É evidente que a nossa conversa pode mudar. Porque se acontecesse aqui o milagre de nós ganharmos ao Nápoles e a seguir irmos ganhar a Turim e receber o Real com uma real possibilidade de sermos apurados na Champions, se calhar a conversa seria diferente. Claro. Se o Mourinho ganhar os próximos 3 jogos na Champions, aí, calma. Não é? Então vamos a isso. Agora, qual é a possibilidade de nós ganharmos ao Nápoles em casa, que talvez,
E eu tenho visto, portanto, vou no segundo jogo. Ontem vi Ganharam às Juventus. Ontem vi o jogo com a Juventus. Já tinha visto o jogo anterior. Portanto, para mim, o Nápoles é a melhor equipa italiana neste momento. Sim. Posso estar enganado, mas o Benfica vai jogar com o Nápoles. Certo. Podemos ganhar ao Nápoles, claro. Podemos sempre ganhar ao Nápoles. Se eu acho que vamos ter muitas dificuldades, acho. O Nápoles é uma equipa muito trabalhada, muito competitiva, organizada. Sobretudo, e já falamos do Nápoles aqui no penúltimo episódio, em que eu tinha feito a narração do jogo do Nápoles para a Liga dos Campeões, e eu vou sublinhar o que disse aqui na altura, porque encaixa na reflexão que tu fizeste. O Benfica, na minha opinião, só tem uma forma de poder ganhar ao Nápoles e de poder realmente criar a sensação na quarta-feira de que vamos ganhar o jogo. Que, ironicamente, é a forma que o Benfica não tem tido, que é de assumir o jogo. É querer ganhar o jogo. É querer ganhar o jogo. Eu disse na altura, foi a seguir ao jogo Qarabag, que fiquei com a sensação que o Nápoles permite, ou melhor, abre espaço para que o adversário assuma o jogo. Sim. E sente dificuldade se o adversário realmente assumir o jogo. E o Qarabag na altura assumiu o jogo e criou muitas dificuldades ao Nápoles, depois acaba por perder 2-0 por vários fatores. Quarta-feira, se o Benfica entrar em campo e tirar a bola ao Nápoles, eu acho que podemos ganhar o jogo. Se voltarmos a jogar como jogamos, vamos perder o jogo. Vamos perder o jogo porque o Nápoles tem individualidades capazes de nos desmontar facilmente. E está muito bem trabalhado. E eles organizam um ataque muito forte. Eu ontem estive a ver, como digo, o jogo com as Juventus com alguma atenção. Eles são trabalhados, tu percebes que há ali rotinas, que há padrão de jogo. E tem muitas lesões, tem muitas baixas na equipa. Mas... Aliás, o Neres só está a jogar porque há muitos titulares que normalmente ocupariam uma posição. Portanto, eu diria que nós vamos ter um jogo muito difícil na quarta-feira. É muito raro nós jogarmos com o Nápoles. Portanto, a estatística que temos historicamente, que vale o que vale, com o Nápoles não é grande coisa, mas também não é por aí que a gente vai ganhar ou vai perder. Não, isso. Não é por no passado termos ganho ou por termos perdido. Sim. Mas eu acho que mesmo que vai ser um jogo muito difícil. Eu também acho. Portanto, a minha expectativa em relação a este jogo, eu acho que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Sporting. Eu acho que o Mourinho vai voltar a apostar no mesmo 11, vai voltar a jogar com a equipa baixa e vai esperar, vai especular com o jogo. Deixa eu ver o que é que isto dá. Sim. E vai se aguentar e vai ver se está 0-0 e se aos 90 mais um calha do Pavlidis tropeçar na bola e marcar um gol. E eu não estou a ver o Mourinho a assumir o jogo na Champions e irmos atrás da vitória. Não a não ser que o contexto de repente nos permita isso, porque eu estava-me a lembrar outra vez do jogo com o Bayer Leverkusen, por exemplo, e foi uma pequena amostra, uma amostra interessante, que realmente, mesmo com a manta curta, que é quase o título deste episódio, é possível, porque tu podes jogar, e mais uma vez há muita ironia nisto tudo, que o Mourinho é conhecido, ou era conhecido, por trabalhar muito bem o psicológico dos jogadores. O Mourinho ganhou títulos com equipas que não eram nem de longe nem de perto as melhores do mundo. Ganha a Champions com o Inter que estava a anos-luz em termos qualitativos dos outros grandes clubes europeus. E o Mourinho trabalhava muito bem o psicológico dos jogadores, e eu acho que é algo que não está a acontecer agora. E mesmo com a manta curta, nesse jogo com o Leverkusen, que para mim é, se calhar no meio disto tudo, num contexto difícil, porque depois cá está o jogo de Guimarães, é um jogo interessante do Benfica. Talvez o melhor jogo do Benfica. Sim, sobretudo a segunda parte ali, mas pronto, é um contexto de campeonato português, com todo o respeito. Mas o Leverkusen é o melhor jogo. É possível, e de repente tu entras nos jogos seguintes e é uma nuvem que se dissipou. Eu percebo, quando o Mourinho prefere ter, digamos que aqueles três médios, o Enzo, o Rios e o Fred, e o Sudakov encostado à esquerda, porque ele não quer jogar com o Sudakov atrás do avançado, vamos chamar assim. Eu também percebo que ele não tenha um Prestiani do lado esquerdo, um Sheldrop, por falta de compromisso defensivo. Percebo isso. E na cabeça dele, se eu meto um extremo esquerdo, o Sudakov e o Pavlidis, são três jogadores que não estão comprometidos com o processo defensivo. Pois, mas eu quero ganhar o jogo. Pois. É evidente que me dirão, está bem, mas em primeiro para ganhar um jogo é preciso não o perder. Não, é preciso ir atrás da vitória, é preciso querer ganhar. Claro. Esse é o primeiro passo para tu ganhares um jogo. Quando entras no jogo a pensar, peraí, eu não posso ter esta gente toda, porque se eu tenho este não defende, o outro não defende, o outro, e a equipa vai ter problemas.
que diabo, mas não é suposto sermos nós a causar problemas ao Nápoles? Nós vamos jogar em casa, isto é Champions. E isto vai bater-se sempre a um outro assunto que eu acho... É isso, e vai bater a outro assunto que para mim é relevante, que tem a ver com a construção do plantel. Eu sei que não foi Mourinho que o construiu, mas foi a direção do Benfica que o construiu. E essa continua lá. Acho que sim. Portanto, quando se contratam jogadores, eu acho que hoje em dia mais do que nunca, não se contrata só um jogador por aquilo que ele vale com a bola nos pés. Claro. E portanto, se tu olhas hoje para a equipa e percebes que o jogador A não tem compromisso defensivo, o jogador B não tem compromisso defensivo, o jogador C não tem compromisso defensivo, e depois contratas o Rios, contratas o Enzo, quer dizer, qual é o critério disto tudo? Por muito que Lage e Mourinho possam ter concepções de jogo muito diferentes, e aqui eu vou retomar uma ideia que se calhar na campanha eleitoral passou muito por baixo, que era uma ideia do Martim Maier, de criar uma identidade Benfica, um bocadinho como há no Barcelona, por exemplo, como o Ajax tem, apesar de estar a passar grandes dificuldades, que tem que haver uma linha, tem que haver um modelo em que todos os treinadores e jogadores e direções que por lá passam saibam que isto é o Benfica. Não vale a pena dizer como o Mourinho disse quando chegou, e muito bem, que eu sei o que é o Benfica, eu sei aquilo que os adeptos querem ver numa equipa do Benfica. Ora, para já acho que não é bem isto que os adeptos do Benfica querem ver. E portanto... Só se ele tiver vindo no meio, eu sei o que é que querem ver, mas como eu sou um tipo chato, não vou mostrar nada. Não vou mostrar nada, né? Mas acho que há aqui muitas coisas que se ligam, e a construção do plantel para mim é uma delas. Claro. Né? Mas é como digo, eu acho... fiz um exercício, e a malta em casa que faça exercício também. Eu fui à página do 00 em que permite fazer a equipa que tu achas que pode vir a jogar, e eu pensei assim, ok, não vou colocar o Tomás por causa daquela razão que falamos, há aqui qualquer coisa com o Tomás e portanto eu vou com os 4 que temos, também não temos outros. Depois eu não jogaria com o Enzo, jogaria com o Rios e com o Fred no meio. Também eu. Do lado direito temos o Dedic, e depois eu jogaria com o Sudakov à frente. Portanto, teríamos um triângulo no meio campo. E a seguir jogava com o Pavlidis, e jogava com o Prestiani do lado esquerdo, ou com o Sheldrop. Confesso que tenho dúvidas. Sim. E depois também não me decidi se o Ivanovic entrava ou não nesta equipa. Admito que fosse, se o Ivanovic tiver o tal compromisso defensivo que permita, numa das alas, ajudar o Dedic, se calhar não vai resultar, porque ele joga melhor a partir da outra ala. Portanto, Prestiani e Sheldrop nas alas, eu ia assim com o Nápoles. Dirão assim, este gajo é completamente louco. Pois, mas por isso é que eu não sou treinador de futebol e o Mourinho é. Mas isto dá um sinal, eu acho que a toda a gente, a malta, que só queremos ganhar o jogo. Esta não é a melhor maneira de ganhar o jogo. Pá, estou a ser lírico. Estou, mas eu dei por mim a fazer esta reflexão. É ou não possível fazer diferente? É isso. Podemos tentar. Eu acho, e vamos voltar aqui à questão que eu disse aqui, e eu acho que estamos os dois de acordo, e eu acho que milhares e milhares de benfiquistas vão estar de acordo com isto, que é, nós aceitamos derrotas. Claro, então. Nós aceitamos perder jogos. A forma como perdemos o jogo é que já difere entre o aceitar ou o não aceitar. Eu acho que qualquer benfiquista, voltando ao jogo de sexta-feira, e se calhar aquilo que pode acontecer na quarta-feira, se os benfiquistas sentirem que a equipa foi montada, que a mensagem é vamos para cima deles e vamos ganhar, acontece como o Leverkusen. Eu saí do jogo do Leverkusen frustrado pela derrota, não pela crítica à equipa propriamente, não é? Porque, ok, tenta-se. Eu acho que é isso que... Voltamos. Eu acho que a mensagem neste momento não é a mais adequada ao nosso ADN e àquilo que nós devemos ter, por muito curta que seja a manta. E portanto vamos bater nisso. Nós eu fiz uma maldade, que foi perguntar-nos qual era o nosso prognóstico para o jogo com o Sporting. Sim. E eu disse que era 3-0 para o Benfica. Certo. E é curioso que depois do jogo ter acabado, eu digo, o Benfica não foi muito superior ao Sporting, não foi, não senhor. Não. Mas com a segunda parte que nós fizemos, não teria sido possível mais qualquer coisa? Eu acho que sim. Tinha, sem dúvida. E este 3-0 é uma loucura? É, claro. O jogo acabou 1-1. Mas fico com a sensação que podia ter sido mais qualquer coisa se o treinador quisesse. Eu acho que andei mais perto. Acho que disse 2-1 ou 2-1. Não foi? Faltou aquele 1. Pronto. Em relação às Champions, acho que estamos conversados também. Não há muito a dizer. É ganhar ou ganhar. Voltamos à velha frase. É ganhar ou ganhar. E acho que vamos ganhar. 2-0 para o Benfica.
2-0, para repetir o resultado de 2008, não é? Antes de avançar, agora que falamos nisso, vamos resolver já essa questão. Vamos já resolver. Quem é que tu achas que marcaram esses 2 golos? Eu sei. Sabes, então? Sei. Eu achei giro que já no episódio anterior a malta já começa a entrar nesta dinâmica e já houve malta a responder à tua pergunta, nomeadamente à do Petit, ainda antes de ver o resto do episódio. Isso. É esse o espírito, malta, portanto, por esta altura, creio eu que muitos já terão respondido. Portanto, o segundo golo, e não é irónico eu começar pelo segundo golo, porque quero guardar o primeiro, é de Nuno Gomes. O primeiro é de um jogador que infelizmente já não está entre nós, que é José António Reis, que faz o primeiro golo na Luz. E já agora, vamos furar aqui guiões, vamos à memória a seguir, mas como esta era a minha memória... Mas então, peraí, deixa-me só dizer a equipa desse time. Pode ser? Pode. Guarda-redes. Guarda-redes, Kim, defesa direito. Defesa direito nessa equipe, Maxi Pereira. Os centrais. Luizão e David Luiz? Não. Eu sabia que aqui ia ser difícil. Sidney. O Sidney. E o Jorge Ribeiro valia um café se tu adivinhasses que ele era... E o Jorge Ribeiro, pois era. Os 2 médios. Os 2 médios dessa equipa. Isto é muito difícil. Já disse um nome hoje. Já disseste um nome hoje? Dessa equipa? Eu sou terrível nesta coisa. Katsuranis e Ebda. Ok? E joga o treinador de Manchester também. O Ruben Amorim. Di Maria, Reis e Nuno Gomes. Foi esta a equipa que fez que marcou estes 2 gols. Dá a volta à derrota em Nápoles, exatamente. Em Nápoles. Que depois fizemos uma miserável Liga Europa. E eu fui ver, nós jogámos num grupo que tinha uma equipa chamada Metalist. Era. Mas sobre isso... Foi naquela fase de transição da Taça UEFA, e na era Taça UEFA, que só se jogava uma mão, era um grupo... Europa. Sim, e o Benfica faz 0 pontos, ou 1 ponto, Metalist, com o Olympiacos, levamos um cabaz no Pireu. Mas vamos ficar por aqui. Pois foi. Gomes e a memória do José António Reis. José António Reis, exatamente. E, portanto, fica já também aqui antecipado, quando formos à memória da semana. Era esta a minha memória, com um pequeno acrescente, porque... É o primeiro jogo de sempre, hoje é uma naturalidade, transmitido, na altura não era BTV ainda, era Benfica TV, esse jogo é transmitido pela Benfica TV. É o primeiro jogo que o Benfica, enquanto clube, transmite no seu próprio canal. Eu lembro-me perfeitamente deste jogo e lembro-me perfeitamente, vi, sabes onde? Na casa do Benfica do Porto, vi esse jogo, eu trabalhava no Porto Canal, e lembro-me que a meio do jogo me ligaram para marcar um serviço para a manhã seguinte, e o segundo golo, o golo do Nuno Gomes, acontece quando eu estou na chamada a dizer-me amanhã às 8 da manhã tens de estar e aquilo a casa do Benfica do Porto de repente, e eu, está bem, estou só aqui num sítio um bocado barulhento, mas vi o jogo na casa do Benfica do Porto e foi o primeiro jogo de sempre transmitido pela Benfica TV, que depois teve que mudar o nome para a BTV, quando teve a Premier League e não sei o quê. Portanto, esta ia ser e é a minha memória, mas já lá vamos a isso. Sidney Jorge Ribeiro. Jesus, deixas-nos com isso, não é? Onde é que eu ia aqui? Exatamente, pronto, já tínhamos feito o Benfica-Nápoles e antes de irmos... Não, ias para a memória? Não, vamos só um lamirezinho às modalidades, sim. Porque houve, sobretudo por uma situação... Eu vou-lhe chamar caricata, não sei se é essa a palavra adequada, do handball, aqui em Gaia, que começou num pavilhão e acabou noutro. É uma peripécia, não é? do nosso país, mas eu sei que tu também falaste sobre isso porque o teu próprio jogo. Exatamente. Portanto, de facto, Gaia esteve no sábado com níveis de umidade incríveis, o que fez com que inúmeros jogos de pavilhão tivessem sido alterados. Portanto, ainda bem que foi possível, no caso do jogo de handball do Benfica, passar do pavilhão do Futebol Clube de Gaia para o pavilhão Bibota de Ouro do Fernando Gomes, na Escola de Santa Marinha. Portanto, são pavilhões que são muito perto um do outro e permitiu essa possibilidade. Portanto, quanto a isso estava tudo certo, porque a alternativa seria realizar o jogo no outro dia, o que eu acho que seria uma dificuldade acrescida. Sim. Agora, deixa-me dar aqui uma nota para a comunicação do Benfica. A comunicação do Benfica à volta desse jogo coloca como título a questão da umidade. Eu lembro-me que o Futebol Clube de Gaia tinha ganho um jogo e tinha perdido todos os outros. O Benfica empatou 30-30 com eles. Creio que a mudança de pavilhão e a questão da umidade foi igual para as duas equipas. E não é possível uma equipa como a do Benfica empatar com esta equipa
de Futebol Clube de Gaia, quer dizer, possível é, do ponto de vista do jogo Sim. é sempre possível, mas depois não é possível a comunicação do Benfica vir colocar a tónica em cima da umidade. Pois. É de uma falta de humildade. Portanto, eu quero acreditar que o estagiário que escreveu umidade devia querer escrever humildade, porque de facto o Benfica não pode justificar Sim, com aquilo. resultados menos positivos com a umidade. Portanto, tenham um bocadinho mais de cuidado com os argumentos. Depois dizer que também não gostei muito do comportamento que vi ontem da equipa feminina de voleibol. Eu ia falar nisso. Perdemos o derby com Perdemos o o derby com o Sporting. E não foi um bom jogo. A equipa do Sporting foi muito mais eficaz. Criou-nos mais dificuldades, sobretudo no serviço. E o Benfica nunca se conseguiu encontrar. E não é um grande resultado para a lógica do campeonato. É evidente que há sempre um play-off e as coisas podem mudar muito até lá. E portanto fica também essa nota. Pela positiva, a equipa de hóquei Sim, continua a limpar 100%. os jogos 100%, e eu gostava era dessa monotonia, Sim. que é uma equipa que ganha os jogos todos. Como disse uma vez o Ricardo Araújo Pereira, emoção. Não. Os 15-0 para mim era uma pasmaceira total. Era como eu seria feliz. O Benfica a ser campeão, olha, agora em janeiro. Emoção, por amor de Deus, não queremos nada disso. Mas também é verdade que o Benfica nos dá uma certa tranquilidade, porque repara, nós chegámos a dezembro, já não temos nada a ver com o título. Não, mas esta é uma tranquilidade que eu dispensava. É uma tranquilidade numa tónica muito pesarosa e eu não queria nada disto. Mas infelizmente é o contexto que há temos. modalidades onde as coisas estão a correr bem. Sim, o outras hóquei. não O hóquei estarão, é uma mas delas, o ano exatamente. passado eu bati muito no hóquei. O ano passado fizemos uma época miserável para o investimento que tinha sido feito, e este ano estamos a fazer uma boa época. Portanto, o meu aplauso também para a malta do hóquei, que se tem portado bem. Muito bem. E só mesmo uma notazinha, não é para comentarmos, só o vice-título mundial da seleção de futsal feminina perdeu na final com o Brasil. Foi uma final Benfica-Brasil. Foi, exatamente. As meninas eram com meninas, ou as mulheres? Sim. Eram quase todas do Benfica. Portanto, um belíssimo Mundial. O Brasil realmente, para quem viu o Brasil Sabes jogar... que eu vi o jogo, vi a final, e pareceu-me que o Brasil não estava tão bem trabalhado quanto nós. Mas tinha, sobretudo, do ponto de vista técnico, mas físico, uma equipa muito melhor que a portuguesa. E acho que foram as individualidades que fizeram a diferença. Eu acho que as individualidades deram este título ao Brasil, do que eu fui vendo. Porque me pareceu que Portugal até estava muito bem trabalhado. A equipa, e chegámos à final. E disputámos a final com o Brasil até ao fim. Portanto, um grande mérito e um aplauso muito grande para o futsal, e neste caso para o futsal jogado por mulheres. E um aplauso para o Benfica, que tem sido com o Nuno Álvares, uma equipa de FAF, os dois grandes motores do futsal. Também há aqui na zona perto de nós o Nova Semente, por exemplo, que é um clube que também tem feito um trabalho incrível no futsal feminino. Mas aqui um grande aplauso também para a Federação e para todas as pessoas que estiveram envolvidas neste vice-campeonato. Sem dúvida. Um aplauso para eles. E fica aqui a nota dada. Agora sim, vamos à figura da semana. João. Olha, porque andei a bater no rapaz tantas vezes, a figura da semana para mim é o Rios. Porque não é que ele tenha feito um jogo brilhante e se torne de repente o Maradona da nossa equipa, mas porque eu acho que tem sido um rapaz que tem sido capaz de tentar melhorar, está a fazer um esforço, nota-se que ele quer, de uma entrega incrível. Se calhar não é o Maradona que nós queríamos que fosse. Conseguiste dizer Maradona duas vezes no espaço de 20 segundos. Bom, vais dizer mais alguma? Mas dizer que para mim ele foi a figura da semana nesse sentido. Mostrou em campo aquilo que nós queríamos ver em todos os jogadores. Tal e qual. Portanto, daí a minha figura da semana vai para o Rios. Muito bem. Eu já quando era parte do ataque rápido, nós também tínhamos sempre umas rubricas no fim, e eu confesso que eu tenho sempre muitas dificuldades em escolher estas coisas. Não sei porquê, é algo que eu ando ali à volta e depois nada me parece suficientemente forte. Claro. Tenho sempre muitas dificuldades e andava com dificuldades para escolher a figura da semana, até que cheguei à conclusão, depois de uma notícia que eu vi, que a figura da semana tem que ser o Sport Lisboa e Benfica. E tu agora dizes, ok, então, estamos aqui há 1h04, olha, para falar nisso, mais 1h04, meu amigo, a falar de Benfica, não é? A Google anunciou esta semana as palavras mais pesquisadas, não é, em várias áreas,
E no desporto, a nível mundial, o Sport Lisboa e Benfica foi o segundo clube desportivo, não é de futebol, desportivo mais pesquisado a nível planetário. Houve ali um pico durante o Mundial de Clubes, o que muita gente pode dizer, normal, não é? Jogaram com o Boca Juniors. Não, também demonstra interesse de muitos adeptos norte-americanos, de muitos argentinos, de muitos alemães. Nós jogamos com aqueles amadores de onde é que era da Nova Zelândia. Portanto, as razões são ínfimas. Só o Paris Saint-Germain é que foi mais pesquisado, e o Paris Saint-Germain foi não só campeão da Europa, esteve na final desse Mundial de Clubes, é uma super equipa, e portanto só o PSG e o Benfica são clubes de futebol. E eu pus-me a olhar para isto, mais uma vez, e fazendo aqui quase o apanhado do que foram as nossas eleições também. E eu acho que nós vivemos tanto o Benfica e somos tão apaixonados e às vezes tão lunáticos e tão emocionais, porque o Benfica é parte de nós, uma grande parte de nós, que às vezes é difícil darmos este passo atrás, nem é atrás, é este passo para fora, quase como se fôssemos ao espaço e olhássemos a terra de fora. E não temos a noção da grandiosidade do clube do qual somos adeptos. E isto é uma coisa absolutamente ridícula no sentido positivo da palavra. O segundo clube a nível mundial mais pesquisado num ano inteiro, atrás dos Indiana Pacers, da NBA, de países que têm milhões e milhões de fãs de desporto. A minha figura da semana é o Sport Lisboa e Benfica. Portanto... Isso só me deixa ainda mais depressivo, não é? Porque é quase aquela sensação de, olha, mais uma taça para o Benfica, uma coisa que não interessa para nada, mas percebes? A minha frustração é, nós tivemos isso, somos um dos clubes do mundo com mais sócios, somos um dos clubes, ou o clube que mais... Gera curiosidade. E que mais pessoas esteve a votar nas eleições, etc. Para todas essas coisas que a gente sabe. E qual é o retorno que nós conseguimos dar em campo disso? É isso, é uma boa pergunta que fica e que nos leva para a memória da semana. Portanto, a minha memória já foi aqui dita, era esse Benfica-Nápoles, sobretudo também pela parte de ter sido o primeiro jogo de sempre transmitido no nosso canal, e por essa vitória também para recordar José António Reis. Portanto, qual é a tua memória da semana? É um... Vai meter Maradona, não é? Claro. Nápoles é Maradona. Ver o que foi o Maradona no Nápoles é qualquer coisa de sublime. E, portanto, eu fui à procura da relação entre o Benfica e o Maradona. Foste? Ui. Eu sei que há uma célebre foto dele vestido com uma camisola do Sporting. Há um jogo. Ok. Pois é. Entre o Benfica e do outro lado estava Maradona. Ok. Há diferentes informações. Fiquei a nota já para o Humberto. Humberto, é preciso ir retificar isto. Entre o 26 de maio e o 27 de maio de 1982. O Benfica jogou, pasme-se, com a Argentina. A Argentina é campeã do mundo em título. Isso era possível antigamente. A Argentina é campeã do mundo em título de 78 e está-se a preparar para o Mundial de 82, do Laranjito, que era a mascote do Mundial de 82, que é o primeiro que eu me lembro. Por exemplo, eu lembro-me de saber de cor as equipas do Mundial, tipo o Peru. As coisas que eu sabia na altura. E não havia Google. Nós jogamos, eu fui consultar isso no 00, portanto em 82, a Argentina estava-se a preparar e este é o último jogo que a Argentina faz antes de vir para a Espanha. Okay. O jogo é realizado na Argentina e, para que vocês tenham uma ideia, jogavam na Argentina homens como o Passarella, como o Kempes e como Deus, Maradona. O Benfica jogou com Bento, José Luís, Humberto Bastos Lopes, Veloso, Carlos Manuel, Cheu, Chalana, Nené, Jorge Gomes e um rapaz que eu confesso que eu nunca tinha lido o nome dele, chamado Paulo Campos. Ok. Um rapaz brasileiro que tinha vindo do Portimonense e que na época seguinte foi para a 2ª divisão para o Farense. E se foi o Farense primeiro e o Portimonense depois, desculpem-me o erro, mas é isto. E porque é que eu destaquei o Paulo Campos? Porque o Paulo Campos, até nos pontapés de baliza, andou atrás de Maradona. Foi o homem responsável. Por marcar o Maradona.
porque o Maradona ainda não tinha ido para a Espanha, e ele é que ficou, pelo menos é o que diz A crónica as fontes desse, que eu consultei, que pelos vistos até o Maradona terá saído lesionado. E terão perguntado ao treinador argentino que o Maradona não se tinha destacado muito. Só depois não deu para destacar muito, porque até quando ele ia marcar os pontapés de baliza, os jogadores do Benfica o marcavam. Parece que foi assim um momento absolutamente inédito. Portanto, o Benfica viaja para a Argentina num dia, joga no seguinte e regressa a Lisboa no dia seguinte, para verem como as coisas também eram feitas. Os 3 dias de descanso, as 72 horas, esqueça lá isso. O jogo acaba com um gol do Mário Kempes. O vídeo está disponível no 00. Vocês podem ir ver este gol do Mário Kempes ao Benfica. Não há muita informação sobre este jogo, mas foi o único jogo que eu encontrei entre Deus e o Benfica. E fica aqui esta referência a uma memória gloriosa. Argentina-Benfica em 1982. 1-0 para a Argentina. E eu acho que não há melhor forma de darmos por terminado o episódio desta semana, recordando um jogo que seguramente não sei se voltará a acontecer. É óbvio que há diferentes interpretações sobre isto. Ao que parece, a Argentina terá tentado marcar um jogo com várias equipas e não terá conseguido, mas isto também denota a importância que é dada ao Benfica. Quer dizer, a Argentina era a campeã do mundo. Sim. E quando vai para a Espanha, vai na expectativa de poder revalidar o título. E a última equipa com que se prepara é o Benfica. O que cruza com aquilo que tu há pouco dizias do Google, não é? Esta dimensão que o Benfica tem. De facto, nós podemos tocar o céu. Sim, e haveremos tocá-lo um dia destes, sem problema absolutamente nenhum. Caríssimos, mais uma semaninha, mais um episódio. Foi um gosto, obrigado, João. E que para a semana cá estejamos para celebrar uma vitória europeia, a vitória depois também no próximo fim de semana no campeonato Moreirense. Queremos mudar a tónica para o positivismo, amigos, ajudem-nos, por amor de Deus. Um grande abraço e... Viva o Benfica!